Sim, você ouviu bem. Os 400 anos de escravidão e opressão previstos por YHWH em Gênesis 15 verso 13 referem-se, de fato, aos 400 anos de escravidão e opressão que os africanos sofreram nas mãos do Ocidente. Desmascarando a mentira, a escravidão de 400 anos e o papel do Ocidente. Agora, vamos desvendar a verdade ponto por ponto, mesmo que isso incomode. Gênesis 15, 12 a 14. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Temos o hábito de associar essa profecia à estadia dos israelitas no Egito, e isso é parcialmente correto, mas não completamente, é muito mais complexo que pensamos. Ao fazer isso, ajudamos os opressores a manter-nos na opressão ao negar que os 400 anos profetizados em Gênesis 15 verso 13 se referem, na verdade, ao tempo de escravidão e opressão que o povo africano sofreu. Não podemos escapar da opressão se não sabemos que o tempo para seu fim já foi cumprido. Se dedicarmos alguns minutos para analisar o período que os israelitas passaram no Egito à luz da profecia, perceberemos que nossa crença foi baseada numa mentira. Na verdade, a profecia de Gênesis 15:13 diz que fariam exatamente 400 anos, não somente de escravidão mas também de opressão. É importante guardar isso em mente, pois nos limitamos sempre à escravatura enquanto omitimos que o Senhor mencionou também a opressão. O Egito, embora tenha semelhanças com a profecia, não é o local mencionado. Apontar o Egito como escravagista e opressor por todo esse tempo é um erro grave com conotação racial. Historiadores até negam essa teoria. Tempo de paz e opressão. Uma revisão do período dos israelitas no Egito. Vamos analisar o livro de Êxodo capítulo 1 a partir do verso 5 ao verso 9, para nos ajudar a descobrir o local exato onde emergir para atingir as profundezas deste mistério a fim de fazer ressurgir na superfície a verdade que até hoje foi retida em segredo. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse-lhe ao seu povo: vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. O texto bíblico afirma que José morreu, depois seus irmãos, e por fim, toda aquela geração. E subiu ao trono novo rei que não conhecia José e seus feitos. Vamos analisar aqui o tempo que durou a estadia do povo de Israel no Egito e as razões que levaram o rei do Egito a não conhecer José. José, que havia sido vendido como escravo aos 17 anos, Gênesis 37:2, foi o primeiro a chegar no Egito, seguido por Jacó e seus filhos que tiveram que esperar 9 anos, que é a soma de 7 anos de abundâncias e 2 anos de seca. Gênesis 45:5. Jacó tinha 130 anos quando entrou no Egito, Gênesis 47:9, e viveu lá por mais 17 anos, Gênesis 47:28, morrendo aos 147 anos. José tinha 30 anos quando foi apresentado ao faraó, Gênesis 41:46, e 39 anos quando sua família chegou ao Egito. Viveu até os 110 anos, Gênesis 50:26. Isso significa o seguinte: do momento em que os israelitas chegaram ao Egito até a morte de José, passaram-se aproximadamente 71 anos. E ele dirigiu o Egito durante 80 anos. Em Gênesis 50:23, é dito que José viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Sabendo que uma geração dura, em média, 25 anos, podemos constatar essa coincidência temporal. É evidente para todos que durante a vida de José, não houve escravidão nem opressão contra os israelitas no Egito, o que corresponde a esses 71 anos. Êxodo 12:40 a 41 diz o seguinte:
O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Se for para considerar que os filhos de Israel fizeram de facto 430 anos no Egito e dizer que eles tiveram 30 anos de paz e 400 anos de escravidão e opressão, estaríamos somente a tentar forçar uma teoria que não se encaixa em lugar nenhum. Vejamos bem, com base aos cálculos feitos, é óbvio que os filhos de Jacó viveram com José em paz no Egito durante 71 anos. Subtraindo esse período dos 430 anos mencionados na profecia, 430 menos 71 restam 359 anos. Será que podemos concluir, com base nesses cálculos, que os israelitas sofreram 359 anos de escravidão no Egito?